Paz, gente, estamos aqui mais uma vez no podcast Diferentona. Peço para você que já entre, compartilhe, deixe seu like, envie para alguma amiga. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Hoje estou aqui com a pastora Carol, minha filha querida. Paz, Carol. A paz, gente, tudo bem? Essa noite nós vamos falar de um assunto muito legal, né? Pertinente para o momento. Um momento que libertação é para crente, né? A gente costuma acreditar que quando nós aceitamos Jesus já tá tudo certo, mas ainda tem um processo, né? Sim. Apóstola Tatiana, para a gente alcançar a libertação em Cristo, né? E nós queremos falar sobre isso com vocês nessa noite. Porque é muito interessante que muita gente, mesmo estando na igreja, vive com algumas áreas da vida aprisionada, né? Alguns sentimentos e o diabo ele procura um meio e uma porta para ele entrar, né? A Bíblia diz que ele invade, né? Deus ele bate, se você abrir, ele entra, mas Satanás ele invade. Fala, pastora, o que você tem para falar sobre esse assunto? Então, eu tenho observado, né, muito na igreja, com os nossos membros, o quanto que é uma área que ainda muitas pessoas não gostam de falar Não. e não gostam de tocar, né? Porque ninguém quer mexer na ferida, essa é a verdade. Sim. Ninguém quer tocar naquilo que dói, Incomoda. que fere, que incomoda. Mas para nós termos uma vida plena no Senhor, é necessário nós começarmos a nos analisar, né? Nos analisar para que haja libertação nas nossas vidas, né? Então, eu tenho visto, assim, que nós estamos vivendo no tempo onde a igreja do Senhor precisa de libertação, Sim. né? Porque é muito engraçado que quando você vê um novo convertido entrando na igreja, eles conseguem se desamarrar dos vícios, das drogas, da prostituição, do engano, da mentira. Mas tem crentes que se acostumaram a levar uma vida, né, de aparência, Iniquidade. de iniquidade e acreditando que o Senhor está recebendo o sacrifício deles de tolo. Então, não é somente ir à igreja, mas É ser, precisa né? ter a libertação, né? Sim. Então, eu tenho analisado muito nesses dias e eu fiz até um estudo lá na minha igreja, fiz uma campanha que libertação é para crente, vencendo os ataques espirituais, né? Porque a gente vê que Eva estava dentro do jardim. Ela estava no benefício do Senhor, total. Gozando da plena plenitude, felicidade, da plenitude. da plenitude, da presença De tudo. E diária de Deus. sim, e ela conseguiu ainda naquele lugar Ouvir a ouvir a serpente. serpente. Então, o que isso o Senhor falou muito no meu coração? Que mesmo a gente estando dentro da casa do Senhor, tem a serpente que vai procurar uma brecha Para te tirar daquele encontro, daquela comunhão com para Deus. querer tirar da comunhão com Deus. Então, independente do lugar que nós estejamos, o diabo, ele sempre vai agir. Sim. Então, por isso que é muito pertinente, né, nesse tempo, a igreja do Senhor buscar por libertação. Porque não adianta só você levantar a mão para o Senhor, né? Tem um rapaz que a gente escuta muito, que ele fala de libertação, que ele diz assim, libertação é para crente, salvação é para os não descrentes. Exatamente. Então, tem gente que acredita o quê? Que salvação já tá tudo pronto, tudo maravilhoso, não. Mas tem um processo pra gente vivenciar ali de libertação. A Bíblia mesmo é clara quando diz da mulher encurvada. Naquele dia ela foi para a sinagoga. Acredito que já era um costume dela estar em um ambiente de culto. Ela estava lá adorando todo sábado. E aí naquele dia o culto era diferente, porque Jesus, ele que chegou para trazer a palavra, né? E quando ele chamou aquela mulher, ele falou que hoje ela seria liberta daquela, hoje você será liberta dessa enfermidade. E ele chamou ela de filha de Abraão, ou seja, era uma mulher de Deus, uma mulher que conhecia a verdade e que estava ali dentro mais opressa por um espírito de enfermidade. Então tem pessoas que estão dentro da igreja e mesmo lá, seguindo os ritos, né? Dizimando, ofertando, não faltando no culto, mas ainda tem aquelas opressões, aqueles espíritos malignos que aprisionam ela. E muitas igrejas hoje não querem mais falar sobre o assunto, porque realmente nós somos atacados, acontece um monte de coisa para que a gente não fale sobre o assunto. Eu lembro que agora nós começamos um curso de libertação e tem um casal da nossa igreja, são novos convertidos, né? Eu acho que ela já era cristã, estava afastada, o marido aceitou, tudo lindo, tudo bem, tudo ótimo. E quando começamos a orar por pessoas que já participaram de necromancia,
leitura de mão, Abrir uma brecha, né, pro ocultismo, né? o ocultismo. E aí, vamos fazer uma fila que nós vamos orar e renunciar a isso. E essa moça estava bem na igreja, estava tudo ótimo. E quando ela veio, nesse dia, nessa fila, já formou um... Foi um gogó. Um gogó, não. Primeiro apareceu Uma marca de uma mão. uma marca de uma mão enforcando ela. Ela sentia muita ânsia, falta de ar, ânsia de vômito. E eu falei, nossa, eu vi os dedos aqui, a marca, ela é clarinha. E depois desses dias, ela passou por um processo de libertação. Porque esse demônio estava escondido na vida dela. E ela vindo para o culto, adorando, dizimando. E esse espírito de ocultismo entrou, através do ocultismo, entrou na vida dela. E aí depois, quando começamos a orar por libertação, o demônio falou, vou matar ela. E aí aparecia, e você até participou da oração, aparecia os dedos no pescoço, e depois saiu um demônio, entrou outro, apareceu um gogó no pescoço dela. Então, assim, tem coisas que estão em oculto, mas quando nós começamos a clamar, o Espírito Santo vem e traz a verdade à tona. Luz, né? Quando a luz do Senhor vem, as trevas, ela não fica escondida, né? Exatamente. E é uma área que a igreja não quer mais falar, porque você tem que lidar ali diretamente com a pessoa, né? Sim. Você tem que lidar diretamente ali, ou em oração, até que os demônios que estão ocultos, e aí, quando eles começam a se manifestar, você vai ter que trabalhar com aquela pessoa para a libertação. Demanda tempo. Né? E engraçado que hoje as igrejas não querem lidar com essa área de libertação. Mas quando nós analisamos o ministério de Jesus, era curar os enfermos e expulsar os demônios. O ministério do Senhor Jesus foi tudo isso. E era isso que ele ensinou. Ide, pregar o evangelho, né? Expulsar demônio. Toda criatura, fazer a obra de Deus. E por que a igreja não quer lidar com isso? Porque nós estamos, que nem Paulo falou, estamos tão apegados à letra, à teologia, a saber muito, a ler muitos livros, que nós estamos deixando o quê? A palavra de Deus, deixando a palavra de Deus dentro da gaveta. Mas se nós seguimos esse manual, nós sabemos que o ministério de Jesus foi isso. É simples, verdadeiro e eficaz. Simples, verdadeiro, eficaz, genuíno, poderoso, que é poder de Deus. Então, hoje as igrejas não querem lidar, e eu ouvi relatos de pessoas que disseram assim, pastora, eu estava numa igreja que quando eu orava por alguém, porque tem pessoas que têm esse dom de libertação, e quando ela ora com poder, os demônios se manifestam. E tinha uma irmã na minha igreja, ela é uma pastora, ela falou pra mim, pastora, eu dentro da igreja, quando eu orava por alguém que não podia orar, mas às vezes o espírito me incomodava e eu colocava a mão na pessoa, eu tinha que orar bem baixinho pra ninguém ouvir, e as pessoas começavam a querer manifestar, o meu pastor falava pra mim, dá uma água e bota a pessoa pra sentar. Porque é muito feio ver uma manifestação maligna. Mas isso é um sinal do poder de Deus. Isso é um sinal do poder de Deus. Mas como hoje as igrejas estão preocupadas com dinheiro, com luxúria, elas não querem incomodar o público. Entendeu? Não quer mais incomodar o público. Então, muitas igrejas não têm deixado mais o poder do Espírito Santo agir. Por isso que nós precisamos levantar um clamor, né, de libertação pro povo, para despertar. Porque eu tô vendo aqui no Brasil que, assim, um é dali, outro é daqui, eu creio nisso, eu creio naquilo. Mas eu tô vendo poucas pessoas crendo na simplicidade do Evangelho. E é muito forte, porque a simplicidade do Evangelho, a palavra de Deus, ela liberta e purifica, né? Sim. E as pessoas não querem gastar. A gente fala as pessoas, mas nós vamos nos englobar também, né? Não porque vão falar, só elas são santas. Não, não é isso. A igreja, e nós nos incluímos nisso, né? A gente tenta ser diferente, a gente tenta orar mais. Mas a igreja hoje não quer ter esse trabalho. Não. Eu tenho uma amiga que é pastora. E ela estava congregando em um lugar e ela falou assim para o pastor, pastor, eu estou vendo aqui dentro. Ela falava o nome das entidades que eu não vou falar. Entidade feminina, masculina, estou vendo um homem parecendo que está caindo aqui dentro da igreja. E ele pegou e pôs a mão no olho dela e falou assim, eu fecho a tua visão em nome de Jesus. E falou para ela, você está vendo coisa demais, não tem nada a ver. E aí ela falou que ficava na porta da igreja, porque o incômodo era tão grande que ela via esses espíritos andando em cima do altar. Meu Deus. E aí ela começou a ficar incomodada. O que aconteceu? Descobriu que o pastor estava traindo a esposa e tendo caso com alguém que era do altar.
Então, o que que acontece? Por que que muitos não querem que a libertação aconteça? Porque muitos pecados serão expostos, né? Então, quando Deus nos chama para fazer o ID, é isso aí, pregar o evangelho e expulsar os demônios. Demônio de opressão, de enfermidade, de loucura, de prostituição. São esses demônios que estão agindo hoje na igreja do Brasil. Na egolatria, pessoa que se sente demais, que acha que é autossuficiente. Então, tudo isso precisa ser transformado através da palavra. Sim. E é isso, né? Buscamos a libertação. A igreja do Brasil precisa de libertação, né? Porque muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que porque ela fala em línguas estranhas ou porque ela já pulou no mistério, ela acredita que não pode ter influências malignas. Mas ela pode ter influência maligna e é necessário nós, todos os dias, reconhecermos as nossas decadências e falha perante ao Senhor. Porque tudo aquilo que nós não confessamos e não declaramos em oração que é algo que é caído em nós, nós não vamos viver a plenitude do poder do Senhor. Então, hoje a Igreja do Brasil precisa da libertação, né? Da egolatria, da falta de perdão. É uma igreja que está dividida. Então, a placa de igreja não vai nos levar para o céu. Nós precisamos aprender o que é andar em comunhão. E aonde existe divisão, né? O reino não reina. O reino dos céus não reina. Rebeldia, que é o espírito de bruxaria, né? Que a Bíblia diz, né? Inveja, competição. Tudo isso é uma coisa que nós precisamos levar ao Senhor e confessar. Porque quando nós confessamos, nós deixamos o pecado e nós começamos a viver uma vida de plenitude. Por que que Saul, ele não teve o perdão do Senhor? Porque Saul era rebelde. Saul não confessou o pecado dele. E por que que Davi, mesmo tendo mais pecados, né, se a gente for analisar, muito mais que Saul, mas ele tinha um coração que se arrependia. Ele se humilhava na presença do Senhor. Então, nós precisamos se humilhar para que haja uma libertação plena. Aleluia. E eu creio que o Senhor está levantando, né, ministros de libertação nesse tempo do Brasil. Gente jovem, né? Gente jovem, pessoas que estão aí lutando mesmo contra as trevas. Então, a gente tem que começar a falar sobre esse assunto. E os crentes que estão assistindo têm uma área, olha, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com o meu olhar é maligno, eu vejo uma mulher, eu vejo alguém e já fico olhando, pensando, você precisa confessar. Você precisa ter uma vida de santidade, porque são nas pequenas brechas que o diabo atua. São nas pequenas brechas que o inimigo ele começa a operar e fazer uma malignitude total. Teve um certo tempo na minha igreja que o Senhor começou a revelar para mim profundamente que tinha alguém que estava com um espírito maligno de masturbação. E a pornografia, a masturbação é onde que abre mais brechas para demônios. É um pecado contra o corpo. É um pecado contra o corpo. E quando você abre essa brecha, seu filho vai ser atingido. Sua filha vai ser atingida. Vem o espírito de abuso. De abuso, de prostituição, de homossexualismo, lesbianismo. Então, nós precisamos estar atentos. E aquela moça, e o Deus falando para mim que tinha alguém, e era uma mulher, que tinha esse demônio. E eu falei, meu Deus, e eu falando, expulsando no altar, e falando. E uma moça veio pra mim e falou, olha, eu falou pelo celular, que ela não tinha coragem de falar ao vivo. Tadinho. Mas sou eu que tô com esse espírito. E aí fui na casa dela, oramos. Quando oramos, aquele demônio caiu no chão. Manifestou. E ela falou pra mim que nunca mais ela teve essa queda. E hoje a vida dela, material, financeira, conjugal. O espírito de miséria vem junto. Vem junto. Todas as áreas da vida dela melhorou. Por quê? Porque quando nós estamos com um pecado oculto, nós não vivemos a plenitude que o Senhor tem para nos dar. Então, a nossa vida financeira, espiritual, conjugal, tudo fica amarrado por causa dos pecados. Então, o Senhor quer trazer para nós o quê? Plenitude do poder de Deus. Porque quando nós estamos aprisionados, na palavra do Senhor diz em Tiago 4, 7, 8, portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Então, nós estamos numa guerra. Eu entendo isso, porque talvez o meu pecado não seja fornicado, trair, né? Mas aí eu sou fofoqueiro. Maledicência. Que é normal na igreja. É normal. A maledicência é normal. Porque eles acham que eles são mais santos, então eu vou sentar para falar da vida do irmão. Sim. Eu sento no meu pecado para acusar o irmão. E aí não sabe que está cometendo o pecado de maledicência, né? E isso é comum. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E isso é um espírito maligno. Sim. Tem uma mulher que nós gostamos de assistir, que é uma apóstola, Catherine Kirk,
e ela ora por libertação, né? E ela não faz escândalo, ela não põe a mão nas pessoas, né? E aí, quando ela estava expulsando o espírito de maledicência, de palavrão, né? Porque tem gente que glorifica, mas fala palavrão. Tem gente que canta, tá no altar, mas vive xingando. E aí, quando ela orou por um rapaz tão lindo, um jovem tão bonito, a língua dele saiu toda para fora. Foi uma coisa horrível. E ela, espírito de maledicência, de palavrão, e a língua do rapaz foi saindo toda para fora. Então, é real, a guerra espiritual, o mundo espiritual é real. E as pessoas estão servindo a Deus de qualquer maneira. Então, nós temos que decidir. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Então, se você decidiu, se você serviu, assim como Josué disse, né? Ele afirmou, vocês escolhem para onde vocês querem ir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter uma vida de santidade. A santidade precisa ser retomada de novo na igreja. Porque eu lembro que quando eu aceitei Jesus, nós tínhamos medo dos crentes. Tinha. A gente tinha medo de profeta, a gente tinha medo porque eles viam o que estava acontecendo na nossa vida, elas revelavam. A gente respeitava, um crente chegava, a gente não falava besteira. Agora os crentes sentam na roda dos escarnecedores para falar mal da igreja. Acabou de cultuar o Senhor e já depois do culto já tá... Fui numa pizzaria uma vez também com o Cláudio e a gente sentou, eu, ele e a Lu, para jantar, para comer uma pizza. E do lado tinha muita gente de uma igreja e falando muito mal do povo da igreja. Agora imagina, espírito maligno que está sentada naquela mesa. Porque mesa é comunhão. Comunhão, né? Chama e traz o Espírito Santo. E aí, aqueles crentes falando mal da igreja, falando alto, eu era crente, mas o resto do povo não era. Então, Deus vai cobrar de nós. A Bíblia diz que Deus vai cobrar de nós todas as palavras vãs que saem da nossa boca. Então, meus irmãos, a libertação é para crente, sim. Então, muitas vezes você não adultera, você não prostitui, como a pastora Carol falou, mas você tem um vício de falar dos outros. Você queima um irmão, mata um irmão. Quantas pessoas pegam a raiva da outra sem a outra fazer nada? Por quê? Porque alguém foi lá e praticou a maledicência, né? Então, essa libertação precisa entrar na igreja, né? Tem sangue nas mãos, né? Tem sangue nas mãos. Muitas pessoas que com a língua ela mata um inocente por causa da inveja, né? Por causa do ódio que ela tem do outro. Então, ela mata a outra pessoa no coração de uma multidão. E quando a pessoa vai ver, todas as outras estão odiando ela por causa de uma pessoa com a língua maligna, né? Igual está escrito em Tiago, uma língua maligna ela é igual um incêndio. Queima tudo, né? Ela incendeia a floresta. Tudo. É um órgão pequeno, né? Mas que acaba com o povo. Então, nós precisamos o quê? Retomar esse caminho de libertação. Eu lembro que quando eu era nova e eu ia para a igreja, tinha muito jejum, oração pela manhã, né? Tinha campanhas e campanhas de libertação, de renovo. E assim, quando um profeta chegava na igreja, os crentes sentiam temor. Só que hoje, o espírito de Jezabel, né? Que quer comprar profeta, tá tão grande dentro das igrejas do Brasil, né? Porque esses dias eu estava orando no dia que a gente foi pro monte e o Senhor falou para mim, a igreja do Brasil é uma igreja prostituta. Então, por que é uma igreja prostituta? Porque ela prefere ter status, fama, negócios, dinheiro... Do que pregar a verdade. Do que pregar a verdade e ter aliança com aquele que nós nunca devemos deixar de ter aliança, que é com o Senhor. Mas nós queremos fazer aliança com homens, com dinheiro, com benefícios para nós mesmos e esquecemos de fazer a vontade de Deus. E o que isso é? Uma prostituição. Porque quando eu não faço o que o Senhor me pediu, eu estou me prostituindo. Porque eu quero algo em troca. Então, o Senhor quer levantar homens e mulheres que não se vendam. A palavra. Irmãos, quantas pessoas riem da gente, que a gente profetiza, fala, olha, Deus não quer você assim, porque todo mundo quer ser profeta e quer ser conhecido. Mas para pregar a palavra coach, palavra que amassageia o ego. Mas o Senhor está levantando uma geração que não deixa de falar a verdade, que mesmo que a sua reputação seja anulada, o povo dê risada, mas você tem que falar o que o céu está mandando falar. Elias era conhecido como perturbador de Israel. Por quê? Porque ele era um profeta que não sentou na mesa de Jezabel, né? E sobre comprados, né? Uma mulher, até te mandei os prints, uma mulher me mandou mensagem ontem, quero falar com a senhora, eu preciso de... Nunca vi.
mandou pelo Face. Eu preciso de aconselhamento. Falei, minha filha, você tem pastor? Você precisa falar com o teu pastor, com a tua pastora. Não, mas eu não quero. Eu te dou R$ 150. Eu falei, eu não quero dinheiro, meu amor. Não preciso de dinheiro, né? Não, mas eu preciso. Aí ela falou o que ela queria. Eu falei, eu não vou te responder. Por quê? Porque não é possível, que era algo íntimo dela. Sim. Que você quer falar isso comigo, que nunca viu, e não tem pela internet, e não quer falar com tua pastora, com uma amiga, com uma mulher de Deus. Não vou te responder. Aí ela, ai, me desculpa, me perdoa. Então, a pessoa, às vezes, tem um pecado e não quer confessar, não tem coragem, até porque hoje também tem isso, alguém se abre com um líder e ele começa a espalhar tudo o que aconteceu com a vida da pessoa, mas ela tentando comprar com R$ 150. Mas você não... Nem que fosse Nem 1.500. que fosse 1.500. Meu, 50. isso é coisas que eu tenho que fazer um livro falando sobre isso. Vida de pastor. Coisas que a gente vê que é só o Senhor mesmo. Então, nós precisamos confessar, né? Nós precisamos se submeter ao Senhor. Porque quando nós vemos lá no Éden, quando Eva comeu da maçã, né? Que a gente sabe se era maçã, o que era. Não fala, é o fruto. Fala, é o fruto lá da árvore. Ela comeu e aí ela convenceu Adão também de comer. E aí, na viração do dia, todos os dias o Senhor ia e visitava eles. Sim. Só que eles já estavam contaminados pelo pecado. E quando o Senhor chegou, porque ele já sabia, né, que eles tinham cometido pecado, só que eu acho interessante que o Senhor, ele quer que nós confessamos, para que haja libertação plena. Quer ouvir de nós. Só que eles se esconderam do Senhor. Eles se esconderam e tiveram vergonha de confessar. E ficou um jogando a culpa do outro. E é assim que nós ficamos. Não, mas eu entrei nesse pecado da masturbação porque meu marido não quer ter nada comigo. Não, mas eu traí minha mulher porque minha mulher tá feia, tá gorda. Mas não, a culpa é sua, porque você deixou um demônio agir no meio de uma situação que estava acontecendo ali na sua vida. Se você fosse para a oração e confessasse ao Senhor, olha, Deus, tá difícil para mim. Não consigo. O Senhor ia te dar livramento. Assim como o Senhor também queria dar livramento para Adão e Eva, mas eles não quiseram se submeter à autoridade. Da mesma forma foi com Caim e Abel. Sim. Porque Deus avisou, né? Avisou. Para Caim, o pecado já está à porta, né? E Deus já sabia do coração dele, né? Que a inveja dele tinha dominado. E quantas pessoas já estão assim? Todo tipo de pecado que toma o teu coração, toma a tua mente. Porque tem coisa que o pecado, ele domina primeiro a mente. A pessoa não consegue parar de pensar naquilo. Sim. E aí depois entra no coração, e aí acabou. Porque roubou o lugar de Deus no teu coração. Foi o que aconteceu com Caim, foi o que aconteceu com Eva. O pecado entrou pelo ouvido, foi para a mente, depois entrou no coração e acabou. Então tem pessoas que o coração, Deus já perdeu o lugar no coração dele. Ele já está corrompido com tanta raiva, com tanta mágoa, com tanta inveja, tanto ódio. Tá cantando, tá louvando, e tá adorando, tá dando glória. E não falta no culto. Mas o Senhor tá avisando, o pecado tá à porta. E são coisas que amar a nossa vida, porque não temos plenitude naquilo que o Senhor está fazendo por nós. Quando eu fico olhando o que Deus está fazendo na vida do outro, e eu não consigo viver a plenitude do que o Senhor está fazendo na minha vida, eu não gosto da presença do Senhor na plenitude, e eu não vivo em plenitude o que o céu separou a minha porção. Sim. Né? Eu tenho dito muito isso, que a gente tem que se alegrar com a porção que o Senhor nos entregou. Sim. Porque talvez não é aquilo tão grandioso, né, que o outro está fazendo, que está dando muito benefício, mas é a porção que o Senhor te entregou. Então, não é porque não está sendo tão grandioso, não está sendo tão conhecido como você esperava, que não está dando fruto. Porque você vai fazer algo que talvez na tua comunidade ali você está fazendo uma revolução. Ali com poucas pessoas, você está fazendo uma grande diferença. Deus está usando a tua vida. Só que aí você fica vendo um pregador da internet, a igreja que tem 1000 membros, a igreja que tem 500, você esquece de cuidar daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Então, a inveja também é algo que tem tomado conta da igreja. Da igreja. Assim, tem a competição. Porque um canta melhor, o outro canta... Não, você tem que se alegrar com a sua porção. Porque se o Senhor te entregou isso, é porque Ele sabe que aquilo que Ele te entregou vai fazer a diferença na vida de alguém. E eu tava lembrando que quando o Senhor me separou para a obra, eu tive que deixar tudo. Trabalho, sonhos, eu estudei produção de moda, eu queria trabalhar com isso, queria fazer isso. E o Senhor disse para mim que não. Ele disse para mim que não, que eu ia ser separada para fazer a obra dele. E aí, eu ficava dentro de casa
E nos dias que não tinham os cultos, que eu estava ali adorando ao Senhor, eu começava a olhar as pessoas que tinham estudado comigo, indo, fazendo projeto, fluindo, pessoas trabalhando, se desenvolvendo, crescendo, viajando. E eu começava a olhar aquilo e o meu coração começou a se encher de inveja. Por que começou a se encher de inveja? Porque eu não estava feliz com a porção que o Senhor tinha me dado, com o tempo que o Senhor tinha estabelecido para a minha vida. Então, eu só entendi isso no dia que eu orei e eu comecei a confessar ao Senhor. E eu comecei a me alegrar, porque a vida que o Senhor deu para mim é exatamente aquilo que Ele espera de mim e aonde Ele queria que eu estivesse. Então, talvez você hoje está dominado por esse sentimento de inveja, De ódio, de raiva. Pessoa, acha que ela é melhor que você, que o que ela tá fazendo é melhor, e você tá, sabe, para trás. E eu falo para algumas pessoas, e isso eu sempre falo para mim, que crescer nem sempre é ir para frente. Às vezes é ir para trás, porque o Senhor, Ele te coloca para trás para você olhar o campo e você andar com direcionamento com Ele. Andar com direcionamento, porque tem gente... que tá crescendo sem direção. Não, e é engraçado que assim, falando sobre isso, né? Você fica preocupado como que tá a porção do outro. Sim. Você não olha para o que é seu, você quer fazer, a gente vive muito isso, né? Sim. O Senhor nos fala algo, ora, a gente entra em oração, agora você é tempo de fazer isso. Aí a gente vai fazer aquilo. Aí quando você vai ver, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas peraí, Deus mandou você fazer? Ou você tá copiando a porção do outro? Então, quando você faz o que Deus mandou, mesmo que seja uma pessoa alcançada, aquela pessoa vai ser transformada pela tua obediência. Sim. Mas quando nós não ouvimos a Deus e queremos copiar a porção do outro, nem você flui e nem o outro, porque a tua inveja amarra a vida do outro, né? É só a misericórdia de Deus. Então, é muito importante nós acreditarmos naquilo que Deus entregou para nós, como igreja, como pessoa, né? Você prega e talvez tem gente que não chora, tem gente que não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo, mas tem alguém ali que está recebendo aquela palavra. Sim. Então, creia no que Deus está falando com você. Geralmente sempre assim, aquilo que a gente... Se é a porção que Deus te entregou, né? A apóstola falando isso, você prega, você fala assim, nossa, ninguém não sentiu nada. Não, mas... que eu preguei uma palavra de arrependimento, uma palavra pesada, porque a igreja precisa se arrepender. E eu falei, meu Deus, hoje ninguém me deu nem tchau pra mim. E o povo vai embora bravo. O irmão colocou no grupo, meu Deus, que palavra, que culto. Então, tem uns que vão receber, né? Porque Deus sabe para quem é a palavra, o direcionamento. E também se a gente ficar apegado somente nos resultados, a gente não faz nada. É o que está acontecendo. Porque se você se apega só aos resultados, você não vai caminhar na direção do céu. Porque tem horas que Deus vai mandar a gente fazer uma coisa e não vai dar tantos resultados. Mas é a porção que Ele te entregou. E aí Ele quer testar em mim e você permanência naquilo que Ele te entregou. Por que que Caim, ele ficou com tanta raiva de Abel? Porque ele se preocupou com o resultado do irmão. Sim. Se ele tivesse feito dele, é isso, Senhor, o Senhor não me recebeu aqui vou agora, fazer melhor eu agora. Vou fazer melhor, eu vou te dar a melhor porção. Mas a inveja e o ódio tomou tanta conta dele por causa da porção do irmão que ele perdeu aquilo que o Senhor podia fazer na história Nós estamos denunciando esse demônio. Ele disse, olha, o pecado já bate a porta, o teu rosto se transfigurou, você não tá normal. E tem pessoas que é tão pesado esse espírito de inveja, né? A pessoa muda. Demônio, a pessoa fica feia. Fica. A pessoa, ela não flui naquilo. O cabelo resseca, a cara fica feia. A cara fica feia. É um não demônio. adianta botox, não adianta... A mulher tá indo. Não adianta nada. Por quê? Porque O olhar muda. porque você não tá feliz com a plenitude do que o Senhor te deu. A gente tá num lugar ali na nossa igreja. Já vou fazer meu merchandise. Por favor. Jardim Robruf, meus irmãos, ali na rua José Maria Alves de Deus, Guaianazes. Estamos ali naquele campo, 164. E muitas pessoas vinham assim pra mim e falavam, você sabe qual é a igreja tal? Você sabe qual é a igreja tal? E a igreja tal? Ah, porque fulano falou daqui. E eu não sabia a igreja tal de lá nenhuma. Eu falei assim, aí teve um dia que eu falei, olha, eu não tô preocupada com a igreja tal, com a igreja tal. Eu tô quero fazendo o meu. As mesmas coisas que nós estamos vivendo aqui, eles também vivam. Mas eu não tô preocupada com o campo do outro. Eu preciso me preocupar com o campo que o Senhor me entregou. Porque enquanto eu ficava preocupado, se eu ficar preocupado com a igreja tal, com a igreja de fulano, de ciclano, eu não ia estar valorizando o campo que o Senhor me entregou. Porque eu ia achar sempre que estava faltando. Mas o dia que eu comecei a se alegrar com a porção que Deus me entregou, a olhar para cada pessoa, cada diferença que Deus fez, Deus mudou a minha ótica e eu comecei a entender. Eu faço o meu, eu não olho para ninguém. Você me conhece, você sabe, eu faço o que é
o que é meu, que Deus está falando comigo. E, assim, eu fico muito indignada mesmo com a falta de criatividade, a falta de oração, servindo um Deus tão criativo, Sim. servindo um Deus que, cara, eu vi um passarinho hoje, que eu mandei a foto para um monte de gente. Falei, como que Deus pôde fazer uma coisa tão maravilhosa dessa? Um Deus tão criativo, por que que você vai imitar o outro, meu irmão? Se você orar, Se você orar, Deus vai falar com você. Nós estamos inseridos em um bairro pobre, né? Um bairro simples. Por quê? O Senhor nos mandou vir para cá. Era para a igreja ser na Lucas. E Deus falou, procura o bairro mais pobre, mais próximo e mais simples. E quando nós viemos para cá, não tinha nada. A gente orava nessas ruas, a gente ungia essas esquinas. E hoje o Senhor transformou esse bairro. E agora, para completar, uma academia na esquina. Agora a rua tem luz, é iluminada. é iluminada, Só andava só andava mendigo. Então, quando você anda naquilo que o Senhor te direciona, você traz luz para você traz luz. Eu lembro de Moisés, eu falo muito isso aqui. Eu estou embaixo de uma nuvem. Tem momento que a nuvem para. A nuvem, quando começava a caminhar, o povo desmontava o acampamento e ia embaixo da nuvem. Mas tem momento que a nuvem para. Quando é? Quando é o tempo da nuvem parar? É o tempo de você orar, de você jejuar, de você falar, Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo? Tem muitos pastores que o Senhor está adoecendo. Tem muitos pastores que o Senhor está pondo na cama. Por quê? Porque eles estão cuidando de tudo menos do que é importante, que é o lado espiritual, Sim. que é a oração, que a igreja está opressa. Sim. Você vê crentes que vêm aqui e manifestam. São crentes que frequentam a igreja, por quê? Porque o pastor local não está preocupado com isso. Ele está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com a beleza da igreja, com a quantidade. Está preocupado quantas cadeiras tem na igreja do irmão, como que é a igreja do outro. Gente, Deus quer trazer libertação para esse tempo. Deus quer trazer libertação. Veio uma irmã aqui e falou para mim, eu quero que a senhora ore aqui, não olhe para mim. Ela tem pastora, ela tem pastora. Mas por que que ela não pediu? Porque ela confia na minha oração e não confia na oração do pastor dela. Então, o que está acontecendo hoje é o quê? Nós nos perdemos como igreja. Nós nos perdemos. Por quê? O nosso foco é pregar palavra genuína, cura, libertação e restauração. A libertação, quando vem, transforma o ser humano, transforma famílias. E aí nós nos perdemos porque a palavra coach tomou conta da igreja. Sim. Você vê um homem que enche um estádio falando, você é importante. Jesus te ama tanto. Você vai não sei para onde. Sendo que Deus está falando. A palavra de, João Batista. Pregava no deserto, sozinho, se vestia como louco, não comia como qualquer um. Ele era nazireu, ele era separado. Só que as pessoas iam atrás dele para ouvir. Para ouvir o quê? Se arrependa, raça de víboras. Então, o Senhor está fazendo uma convocação santa, uma convocação solene, como diz no livro, na Bíblia, que chore os ministros, chore os sacerdotes, né? Em vez de rasgar as vestes, rasga o coração, para que haja transformação na igreja de Cristo, libertação na igreja de Cristo. Sim. E por que que tá acontecendo isso, né? E aí eu lembro de Davi e Betseba, né? Porque Davi era para estar indo para a guerra. Só que ele quis descansar. Sim. E todas as vezes que nós descansamos e não vamos para o campo de batalha, nós se preocupamos com outras coisas. Nós se preocupamos com as luzes, nós se preocupamos com o layout, nós se preocupamos com a arte, nós se preocupamos com tudo. E nós esquecemos do principal, que é a palavra de libertação, né? Então eu vejo assim uma igreja apática espiritualmente. Porque nós estamos se preocupando com tudo, mas nós estamos deixando o principal, que é ir para a guerra. E ir para a guerra é o quê? Jejum, oração e, assim como a apóstola disse, esperar a nuvem se mover, esperar o Senhor falar, para que nós caminhamos segundo a palavra. Tem horas que nós queremos fazer tanta coisa, porque eu vou falar para você, atividades na igreja, sem a presença de Deus, é uma mera reunião. Então, nós não temos que fazer coisas para preencher a igreja e obrigar as pessoas a estar dentro da igreja, sendo que não tem uma estratégia de guerra. Então, o Senhor quer levantar pastores, ministros, né, da palavra, que eles estão equipados com a ferramenta espiritual, né? Que isso que vai trazer libertação.
Davi era para ter ido para a guerra, mas ele ficou descansando. Quando a gente fica descansando, aí vem, abre espaço para prostituição, abre espaço para mentira, para engano, para fofoca. Mas quando eu estou no lugar da oração, no lugar da guerra, porque a nossa vida é espiritual, a nossa vida cristã é uma guerra, sim, que o próprio Senhor disse, né? No mundo tereis aflição. E também os céus é conquistado à força. Então, a força eu tenho que lutar para estar em santidade. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu tenho que lutar contra o meu eu. Eu tenho que lutar contra a minha arrogância. Porque nós somos arrogantes. Nós não queremos se submeter a nada e nem a ninguém. Quem dirá ao Senhor, né? Nós estamos vivendo uma geração que ela abre o Google, ela sabe de tudo, mas ela não teve um encontro genuíno com o Senhor, então não tem raiz. E quem não tem raiz é levado pelo vento. Por quê? Porque não está no campo de batalha, não está na oração. O próprio Senhor disse que a casta de demônios só sai com jejum e oração. Teve alguns discípulos que estavam andando com ele, tentou expulsar os demônios e os demônios disseram, eu sei quem é. Eu sei quem é, mas o de vocês? Quem é você? Quem é vocês? Eu sei quem é tal, eu sei quem é ciclano, eu sei quem é fulano. E mais vocês, quem é? Então, porque o Senhor está falando, é tempo que a igreja não tem que só conhecer a palavra e conhecer Jesus, mas você tem que ter um relacionamento. Porque é o relacionamento que vai quebrar as barreiras, é o relacionamento que vai dizer, não, eu quero descansar, mas eu tenho que ir para a batalha. Eu tenho que guerrear. Porque se nós formos deixar ser levado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós não queremos renunciar, nós não queremos declarar que nós estamos em pecado, nós não queremos, nem para mim foi difícil eu declarar Confessar. que eu tô com estava inveja. me sentindo inferiorizada, que eu estava achando que minha vida estava diminuída, mas a partir do momento que eu declarei aquilo para o Senhor, eu comecei a me alegrar com o que eu estava vivendo. Sim. Então o Senhor começou a derramar coisas poderosas sobre mim, porque eu comecei a me alegrar com a minha porção. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque em Jeremias 17, 9, 10 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, que você não venha ser levado às suas emoções, porque as suas emoções não é o que o céu está dizendo. A emoção de Davi disse, fica em casa e descansa. E Satanás aproveitou daquela emoção, que ele estava cansado de guerrear, porque Deus fez ele para guerrear, e ele ficou ali passeando, porque é igual tem ditado, Disperso. a gente fazia Oficina do Na diabo. verdade, se você não está orando, se você não está buscando, o que vai ter na tua mente? Só distração, só coisa que não presta, vai preocupar com o TikTok, com notícia de Instagram, de influencer, televisão. E aí Davi ficou ali, ó, no campo, igual muitos ficam no campo descansando. E ali ele viu Betseba tomando banho, e ali ele abriu uma brecha para prostituição, para o adultério. Então, e depois disso, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi, por causa do pecado dele. Porque nós precisamos entender que a nossa vida é uma batalha. Então, nós temos que declarar, Senhor, libertação é para crente. Eu sou um crente. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. Liberto do ódio, liberto da mágoa. Você estava falando que Deus está parando muitos pastores. E eu senti isso, né? Que eu peguei dengue e covid, tudo junto. E eu fiquei uns dias sem ir pro culto, sem conseguir sair. Eu fiquei doente, parei uns dias sem voz. Dias sem nada, sem conseguir cantar, sem conseguir nada. E eu fiquei ali e eu falava assim, por que o Senhor está permitindo isso? E o Senhor falou para mim, porque eu quero que você limpe o seu coração. Porque quando nós estamos de linha de frente, a gente é exposto a muitas dores, Sim. Né? A muitas traições, a muitas palavras. E eu já estava ficando com o coração endurecido, enrijecido e já duro. E o Senhor falou para mim, eu quero que você limpe o seu coração. E ali o Senhor começou a ministrar comigo a palavra e ele disse para mim, Davi tinha os irmãos dele, que tinha aparência, né? Que tinha eloquência. E quando o profeta chegou, ele disse, talvez seja esse que deve ser o rei. E o Senhor disse, não se atentai à aparência, porque eu não vejo como o homem vê. E o Senhor procurou quem? Davi. Estava no meio das malhadas, mas o coração dele era um coração puro. Então, você não vai receber a presença e a plenitude do Senhor quando você deixa seu coração duro, com ódio, com raiva, com desejo de vingança. Então, muitas vezes o Senhor nos para nos purificar, porque Deus quer crente curado. Não tem como uma pessoa doente curar a outra. Não tem como uma pessoa perturbada trazer libertação. Não. Então, o Senhor muitas vezes nos para nós reconhecermos as nossas mazelas e reiniciarmos na caminhada que o céu tem para nós.
E o Senhor falou para mim fortemente, eu tô purificando o teu coração. Eu tô te levantando novamente, porque do jeito que o seu coração tá, Satanás vai roubar a revelação. E em Lucas, capítulo 6, versículo 27, diz assim: mas a vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que te odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orais pelos que vos caluniam, e ao que te ferir uma face, oferece também a outra, e ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não torne-lhes a pedir, né? Por que que o Senhor te parou? Porque tem hora que somos feridos no campo de batalha. A Bíblia diz que seríamos, por amor a Cristo, perseguidos, caluniados, né? Então, tem momentos que nós estamos com inimigos que muitas vezes, né, a gente nem sabe que a pessoa é nosso inimigo. Sim. Tem pessoas que pegam raiva da gente, que a gente nem sabe o porquê. E às vezes você não tem direito nem de se justificar. Mas o que que a Bíblia fala para nós? Amai-vos os vossos inimigos. Então, uma das coisas que a igreja precisa de libertação é aqui, ó. Bendizei os que vos maldizem. Meu irmão, como é difícil você falar bem de alguém que você sabe, que está te caluniando, que está falando mentiras ao teu respeito, mas se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a vida livre, pura, para poder liberar uma palavra com poder e com autoridade, porque que poder eu vou poder liberar, sendo que o meu coração está amarrado de ódio? Que palavra que vai ser eficaz, sendo que dentro de mim está cheio de ervas daninhas. Então o Senhor está falando, se te bateu, dá outro lado. Aí eu amo uma palavra que diz, minha é a vingança. Nós queremos fazer as coisas com as nossas mãos. Não falou de mim, mas a Bia deu risada esses dias, a pastora aqui da nossa igreja, a pastora Beatriz pregou na quarta, lá na igreja de Mariporã, e ela falou assim, quantas vezes a pessoa não prestava, a gente sabia que a pessoa não prestava. E a pastora falava, não, filha, é uma bênção. Falava para ela, não, é uma bênção. A pessoa já estava me sujando minhas vestes, acabando comigo. Não, é uma bênção, deixa Deus trabalhar. Por quê? Nós queremos viver só o Salmo 23. Nós queremos ver que o Senhor é meu pastor, que nada vai me faltar. Mas a gente não quer dar outra face. A gente não quer perdoar, né? E tem muitos que estão trabalhando para Deus sem Deus. Sem Deus. Isso é a pior coisa, né? Pastores que costumaram a ter uma vida uma vida tranquila, não querem estar fazendo ali como se fosse um CLT. Eu tenho que chegar e fazer. Exatamente, eu já sei o que eu tenho que fazer. Já acostumou a interter o público, já sabe falar bem. Não tem uma palavra de poder. Eu vi um vídeo que fala, o dom, ele enche o ambiente, o dom, ele interte a plateia, mas é a unção que despedaça o jugo. Então, nós temos que buscar o quê? A unção. E para ter a unção é necessário ter libertação. Porque a libertação que libera o poder de Deus. Porque enquanto eu estou amarrado, enquanto eu estou em correntes, em prisões, de medo, de angústia, aconteceu algo comigo que eu precisei orar 3 semanas para liberar meu coração para alguém. De ódio mesmo. Eu sou pastora, eu vou falar isso aqui. Tem que falar. Tem gente que tem vergonha de falar, eu fiquei com ódio. A minha vontade é de tacar sandália na cara. Oh, Satanás! Já te vi, demônio! Mas o Senhor, Ele nos dá o espírito de mansidão. Então, na hora do ódio, nós temos que lembrar, não, eu preciso ser manso e humilde como foi o Senhor. Porque quantas coisas fizeram com Jesus, Ele podia acabar com todo mundo só numa palavra, mas mesmo assim Ele era humilde. Sabe o que eu acho mais poderoso? Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Não, já pensou, aí era... Rapaz, nós já ia dar sapatada. Você tá pensando isso de mim? Ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que todos iam abandonar. Ele sabia que Judas ia trair, mas ele serviu Judas. Quando Judas veio dar o beijo nele, ele falou, vai lá e faz logo o que você tem que fazer. Então, porque ele disse, seja manso e humilde, nós precisamos disso, né? Você falou da sua raiva, eu fiquei tão triste, não foi nem raiva, fiquei tão triste que eu me senti tão traída, tão mal com uma pessoa que eu comecei a fazer uma campanha sozinha. Eu acordava 5 da manhã, porque meu marido acorda e quer conversar comigo. E eu falei, Deus, eu quero, antes de falar com ele, antes de abrir o celular, eu quero falar com o Senhor. Então eu ia pro chão. E eu acho muito lindo que tem Derek Prince.
Se você puder ouvir alguma pregação dele, Derek Prince falava assim, alguém que está no chão, ninguém o derruba. E ele falou, tem dias que eu vou pregar, eu e minha esposa, e eu fico horas no chão, porque quem já tá no chão, ninguém derruba. E aí eu levantava, eu ia me escorregando assim pro chão, e eu deitava com a cara no tapete que tem lá, e eu falava, Senhor, limpa o meu coração, me ajuda a perdoar, porque eu preciso pregar a palavra. Não tem como eu pregar a palavra, porque eu sei que não vai vir revelação, gente. Vai ter poder. Não tem poder, tem pastor que tá pregando com ódio do membro, que foi embora, que pregou, que falou mentira, que, gente, libera em nome de Jesus. Você precisa... Vai pro chão, vai pro Eu chão. comecei a fazer isso, fiquei 3 semanas chorando. A dor era tão grande, a raiva, era dor, tristeza, tudo. Eu não tá com meus sapatos, não quer caro. Eu comecei a orar e entregar. Como que você vive um tempo de libertação? Eu entendi isso, eu mesmo procurando a libertação pro meu coração. Exatamente. Então eu comecei a declarar o nome daquela pessoa. Senhor, me feriu, me magoou, mas me ajuda, Entrego Senhor. nas suas Eu mãos. entrego nas suas mãos. E aí eu comecei a orar as 3 semanas. Na 3ª semana, a minha oração já era diferente, porque enquanto você se humilha aos pés do Senhor, Ele te levanta no mundo espiritual. Sim. Então aquela oração que era de dor, que era de pesar, era de lágrimas, era de angústia, na 3ª semana, eu comecei a orar, Senhor, que o Abençoa. encontro que Tu teves comigo Glória a também Deus. com essa pessoa. Glória a Deus. Que o encontro que o Senhor está fazendo comigo também vai, porque eu sei que ela é um vaso, que Deus também quer usar, que o Senhor também quer restaurar, que o Senhor também, porque, inclusive, Deus ama quem a gente odeia. É. Então, a gente precisa Abençoar os que te amaldiçoam. abençoar, porque Deus ama, Ele tem um propósito e um projeto para a vida daquelas pessoas. E muitas vezes nós achamos que não, nós estamos se sentindo tão perseguidos, tão odiados, que a gente não quer Fica cego, né? admitir, né? Então, a última semana, na 3ª semana, meu coração estava em paz. Amém. E o Senhor me levantou para conseguir, né, continuar declarando. E assim como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu ando na verdade, eu procuro a verdade, a palavra do Senhor nos constrange. A palavra do Senhor, ela nos constrange. Então, não dê lugar ao orgulho. Por quê? O orgulho vai roubar de você o presente que o céu te entregou. Por isso que o diabo não quer que as pessoas leiam a palavra. Sim. Porque a palavra mesmo, ela nos constrange a ser um ser humano melhor. Nos liberta, né? A palavra liberta. Amém? Então, o resumo do nosso bate-papo aqui é que crente precisa de libertação. Crente precisa de libertação e não deixe o orgulho tomar conta de você, né? Na palavra de Deus diz em Apocalipse que cobre de mim, né, colírio. Nossa, essa palavra é Cobre linda. de mim fogo. Você né? tá cego, nu. Você tá cego, pobre e nu, né? Quem dera comprasse de mim vestes limpas. Meu Deus. Então, que nós venhamos buscar isso na palavra. Quando eu li esse versículo ali na palavra de Deus em Apocalipse, eu fiquei meses só lendo isso e eu falava, Senhor, para ir para a presença do Senhor tem que ter santidade. Tem que ter. Você precisa renunciar. E muitas vezes, para a gente encerrar, só quero falar isso, que a gente muitas vezes é tomado pelo ódio, pelo orgulho, pela vontade de vingança, e nós perdemos o lugar que o céu tem para nós. Perdemos a essência, Perdemos a o presença. lugar que o Senhor nos colocou. E esses dias eu estava conversando com a apóstola, que Deus me deu uma revelação na palavra, né? Da rainha Vasti. E Vasti, né? o Senhor falou comigo, ela estava num lugar que todo mundo queria. Mas ela não Mas valorizava. ela não valorizou. Quando o Ei chamou ela se negou aí. E por causa da atitude dela, ela perdeu o lugar que todas as mulheres daquela época almejavam. Sabe o que eu entendo? Tem horas que nós estamos num lugar que todo mundo quer, que todo mundo almeja, mas você tá tão preocupado com o seu orgulho, com o seu ego, Com a vida do com a sua outro. falta de libertação, com o seu ódio, com a vida do outro, de querer provar algo que você vai sair e vai perder o lugar e Deus vai levantar alguém mais simples, que não Mas que tem o coração não tem tanta de adorador. que não tem o que você tem, e ele vai levantar e colocar no seu lugar, assim como Deus levantou Esther. Então Deus, ele não quer crente soberbo, ele quer crente que diz, Senhor, todos os dias eu necessito, eu preciso, eu anseio, eu preciso de libertação. Então as chaves que a gente tem para liberar nesse podcast é o quê? Eu preciso reconhecer as minhas faltas. As minhas debilidades, né? Eu preciso. Porque é muito fácil, eu tenho observado muito a fala das pessoas. Sempre alguém vem falar do problema do outro, mas você não reconhece que você
precisa de libertação. Sim. Não, fulano é porque não aceita, porque você tem que aceitar o quê da vida do outro? Você tem que se preocupar com a tua salvação. Porque quando Jesus voltar, quando ele raiar nas nuvens, ele não vai chamar o nome do teu colega, ele vai chamar o teu nome. E aí você vai ter que dar conta de toda palavra vã, dessa mágoa que você está carregando, desse ódio, dessa falta de perdão, né? Em nome de Jesus, quem já está no chão, ninguém derruba. Mas no chão que eu falo é no lugar de oração, no lugar de joelhos dobrados, de rosto no pó. Ninguém vai te derrubar se você estiver na presença de Deus. Amém? Temos falhas, somos magoados, ficamos tristes, mas num lugar de cura, de abastecimento, sabe quando a bateria está acabando e a gente vai lá, conecta o celular? É assim que nós ficamos quando a presença de Deus vai esvairindo, quando nós temos raiva, ódio, mas quando a gente volta para o lugar de oração, o Senhor nos recarrega, nos abastece de óleo da unção, Ele passa o óleo nas nossas feridas, Ele nos dá vinho, Ele nos dá pão, vinho é alegria, Ele nos dá pão que sacia a nossa fome espiritual, o azeite cura a ferida, o azeite é unção, o azeite que está perdido na igreja, que a palavra diz sobre o óleo que desce da cabeça e passa pela barba de Arão, é a comunhão que tem se perdido no meio da igreja, mas em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar a igreja do Brasil, vai começar da ID, vai começar de nós. Nós estamos aqui para denunciar esses demônios de falsa religiosidade. Sim, então né? a primeira chave é isso, reconhecer que eu preciso de libertação. A segunda é ir sempre para o lugar de oração, Sim. porque a oração te expõe, né? A presença do Senhor é tão forte que quando ela vem, ela expõe os seus pecados. E aí você para de se preocupar com o outro e passa a se preocupar com você, né? Aquela palavra que até você trouxe no culto da tarde, que Deus sempre fala comigo sobre isso. Isaías 6. Ele ficava preocupado, ai da nação, ai do povo. Ai dos heróis, ai de todo mundo. Mas quando o Senhor... Quando ele teve um encontro com a presença... ele disse, ai de Senhor, mim, que sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele reconheceu que ele também precisava de um conserto. Então, nós precisamos ser expostos à presença de Deus. A terceira chave é você não deixar que os decretos do ódio, da raiva, da vingança tomem conta do seu coração, né? Saul perdeu um lugar que ele não tinha direito. Ele não era descendente de reis, ele não era para ser rei. Mas o Senhor o preparou através da vida de Samuel e colocou ele em um lugar de destaque. Mas o ódio, a inveja, a insegurança e a rebeldia roubou dele o lugar que o Senhor deu para ele de presente. Então o Senhor te deu um ministério, o Senhor te deu uma casa, o Senhor te deu filhos, o Senhor te deu amizades, o Senhor te colocou em um lugar de destaque no mundo espiritual. O Senhor tem cuidado de você, não deixe que a rebeldia, que a raiva, que o rancor, que a inveja, muito feio. É muito feio. Sabe por quê? Eu falo que a inveja é igual ao mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, mas ninguém tem coragem de falar para você. Tem gente, uma irmã falou para mim, pastora, tem alguém que tá lá em Portugal e manda mensagem para mim, que alguém copia tudo que a senhora faz. Que feio, todo mundo tá vendo. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus te usar, deixa Deus te transformar para que você não perca o que o Senhor te deu. Como a pastora Carol falou aqui, vamos orar e vamos pedir para que o Senhor exponha os nossos pecados. Porque a gente está tão preocupado com o pecado do outro, está tão preocupado com a vida do outro, que a gente não fala para Deus, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, se não for para o Senhor andar comigo, não me faça sair do lugar. Então é esse tipo de oração que nós precisamos ter como igreja. Oração de humilhação. Amém? Vamos orar? Pai, nós clamamos pela tua igreja, nós clamamos, pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes estamos com o coração obstinado na tua presença. Deixamos que o ódio, a raiva, o rancor tenha tomado conta do lugar que é teu no nosso coração. Pai, limpa a tua igreja, limpa as vestes, limpa as mãos. Senhor, o Senhor vai vir buscar uma noiva limpa, pura, transformada, adornada, Senhor. E tudo aquilo que tem manchado as nossas vestes como igreja, seja limpa, seja transformado através do teu sangue, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, nós confessamos aqui diante de ti, Senhor, que muitas coisas têm roubado o teu lugar. Mas eu declaro que há libertação para a tua igreja. Eu declaro, Senhor, que demônios que
que tem aprisionado mentes, espíritos, olhos, olhares, ouvidos, Senhor, estão sendo expelidos pelo poder da Tua palavra. Pai, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a liberar o nosso coração e transforme a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, pastora Carol. Curta, compartilha. Fala você que você fala mais bonito. Curta, compartilha, gente. Nos envia aí para outras amigas, amigos que precisam reconhecer que precisa de libertação. Talvez você conhece alguém que é igual a apóstola disse aqui, tem um mau hálito, todo mundo sabe. Mas manda lá, não fala nada. Não fala nada, só manda. Esse vídeo, que eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Compartilha essa mensagem de libertação, porque eu creio que é um tempo de honra. Segue o nosso Instagram, Bem Ser Diferentona. Fique atentas aí no projeto. Logo mais vai lançamento do livro. O livro Bem Ser Diferentona, na contramão do mundo. Do mundo? É, do mundo óbvio. Do mundo óbvio. Na contramão do mundo óbvio. Então vocês vão receber um maná aí do céu, muitas chaves. Muitas chaves. Então nos siga, fica ligado nas nossas reuniões, naquilo que nós estamos fazendo, porque nós cremos que Deus está levantando um exército de mulheres que é diferentes na presença do Senhor, porque Ele não nos vê como o homem vê. Então vem ser diferentona com a gente, siga, compartilha, se inscreva no canal e fica aí ligado, porque logo mais tem mais vídeo, né? Tchau!